Muito boa noite, pessoal. É uma felicidade enorme poder estar nesse palco aqui com vocês hoje. Apesar do dia mega concorrido, né? A gente tem Jade Picon, acabou de sair do Felca. Eu sei que para 8 horas da noite de uma quarta-feira gelada dessa, parar para ouvir sobre dados, por mais que seja mega importante para o nosso cenário, é difícil. Então, muito obrigado. Pode ir. O meu nome é Mailson, eu acho que passou um a mais. Volta. Espera aí, gente, tecnologia dando errado essa hora. Agora sim. Meu nome é Mailson, eu sou vice-presidente de dados e performance da Suba, atuo no mercado de dados comunicação há mais de 15 anos e nos últimos 5 anos eu decidi focar a minha carreira no marketing de influência, nessa loucura boa que é o marketing de influência. E nesses últimos 5 anos, essa foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a pergunta que eu mais escutei entre reuniões com clientes, entre papos internos na Suba, conversas com o mercado no geral, e, sem sombra de dúvida, marca um momento em que a gente vive de muita questão, né, de muitas conversas, muito debate sobre o quanto que influência agrega tanto para os negócios das empresas que a gente trabalha, quanto para as marcas. Seguido essa também é uma que aparece sempre, né, sempre num contexto de apresentação. É uma dúvida que sempre surge, depois de horas ali apresentando os reports, depois de falar de N números, N gráficos, tabelas, big numbers, enfim, né, sempre aparece, fica no ar essa dúvida se valeu a pena, fez sentido eu investir com o influenciador, o dinheiro alocado versus o dinheiro que eu aloquei em outro canal se justifica? E, por fim, a terceira, né, configurando meu top 3 perguntas aqui desses últimos 5 anos, talvez a que eu mais goste, e a que eu mais ouço, e também a que melhor representa o momento que a gente está vivendo. E o ROI? E o ROI, hein, gente? E o retorno sobre investimento? Para quem não está habituado com essa métrica, com essa terminologia, né, com essa sigla, ROI significa retorno sobre investimento, é um indicador que mede a relação do quanto que eu estou investindo, quanto que eu estou alocando de investimento, e o quanto que está me gerando de retorno, de receita de volta. E é o indicador principal aí que mede, né, que baliza a eficiência, não só em influência, mas em diversos canais no marketing digital. Não só marketing digital, mas dentro da nossa conversa aqui, ela serve também para outros canais. Essa e outras dezenas de perguntas que tem relação com o que a gente está falando, né, que é a eficiência, com a discussão sobre eficiência e influência, eu tenho total certeza que não é uma realidade só minha, ou da área de dados, ou da Suba, né, a empresa que eu atuo. Ela está permeada no marketing de influência no contexto geral, e ela ilustra o momento que a gente está vivendo. A gente vê, né, anos após anos, um crescimento expressivo do volume de investimento no marketing de influência. E junto com esse crescimento de investimento, aumenta-se as conversas, os debates sobre esse próprio investimento, né? Costumo dizer, quanto mais dinheiro na mesa, mais investimento na mesa, mais pessoas estarão interessadas em entender o resultado, né? A eficiência desse investimento, né? Então, quanto mais se investe, maior o interesse em entender os resultados. Então, não é de se espantar que exista aí uma evolução nas discussões sobre eficiência no marketing. Junto com essa evolução da discussão, apareceu ali em 2023 para 2024, 2024, né, veio de forma mais contundente, uma pergunta capciosa, né? Ok, a gente está sabendo medir influência, a gente sabe que é uma necessidade chegar a resultados, trazer ali o ROI, o quanto que a gente está gerando de evolução de marca, mas o mercado ele sabe medir? Medir influência é a mesma coisa que medir mídia tradicional, que medir um canal tradicional como, né, como TV, como rádio, ou até mesmo dentro do digital, como Google. E uma pesquisa da YouPix, com a Nielsen, em 2024, apontou um caminho alarmante, né? 76% da liderança do mercado ainda tem dificuldade de medir influência. E 52% dessa mesma liderança entende que até investiria mais se houvesse mais clareza nesses resultados. O que demonstra, né, simboliza que há uma nuvem aí de fumaça sobre a temática, que ainda há uma desconfiança sobre como se mede, quais são as métricas, quais são as metodologias mais recomendadas para essa task. Isso fez com que o mercado ficasse em xeque. Costumo dizer, né, toda semana, no ano passado, que foi um ano mais contundente em relação a isso,
Você abria uma e-mail mensagem, um valor econômico, um exame, e você se dava de cara com uma nota, uma publicação catastrófica, né, apocalíptica, que falava sobre certa frustração dos CMOs em relação aos resultados, de uma certa ressaca do mercado, né, onde houve um boom de investimento e agora a gente, na hora de colher os frutos, na hora de entender os resultados desse boom, a gente estava, né, não trazendo clareza sobre a morte dos influenciadores. Enfim, toda semana tinha alguém matando alguma coisa na Creator Economy. Isso, obviamente, acendeu um alerta, imagino que não só na Suba, mas começamos a tentar entender o que estava acontecendo, quais eram os gaps, onde estava morando essa frustração, e fomos atrás de busca de respostas. Isso porque a gente vivia num cenário, e ainda vive, né, num cenário onde o mercado exige que as decisões sejam guiadas por resultado. Medir resultado ainda é um desafio, e sem clareza dos resultados, o investimento não acontece. Não? A gente coloca em risco o aumento de investimento ou a virtuosidade ali do nosso próprio mercado. Fomos atrás de tentar entender, lançamos o DIP na Suba. É uma iniciativa, né, uma frente de estudo que visava entender quais eram os gaps e sugerir soluções práticas para a gente resolver essa problemática que se instaurava no mercado. A partir desse estudo, a gente chegou a 3 principais fatores que entendemos que corroboram para que a desconfiança, né, essa sensação de insatisfação sobre os resultados, eles apareçam, né, que a frustração se instaure. O primeiro dele é que ainda existe um olhar reducionista sobre métricas quando o assunto é influência. O mercado busca responder a perguntas estratégicas de marca e de negócio olhando para métricas de conteúdo. Quando eu digo métricas de conteúdo, me refiro a impressões, a cliques, a engajamento. E a gente sabe que existe um gap, um distanciamento grande, né, significativo entre o que representa uma taxa de engajamento, por exemplo, e o que representa, né, um indicador para medir marca, para medir negócio. É difícil você aferir ou dar inputs de evolução de um negócio olhando para cliques ou para engajamento. E isso acaba gerando uma frustração, principalmente quando você está dialogando com pessoas do outro lado da mesa, né, com que não estão no dia a dia do marketing. Costumo dizer, né, é um teste que eu sempre faço. Você quer entender se uma métrica, se um indicador que você está levando para o seu cliente, né, ou para quem está para uma marca, ele gera frustração ou não? Compile os resultados, levante o discurso, e toda métrica que for seguida de so what, né, daí o que eu faço com essa métrica, ela tende a gerar frustração. Parece óbvio, mas o mercado ainda faz isso com uma forma consistente. E as métricas de conteúdo, mais uma vez, elas são mestres nisso, são mestres em terminarmos a reunião e ainda ficar aquela pergunta, né? No final das contas, tudo que você falou fez sentido, não fez sentido? Não sou um detrator das métricas de conteúdo, tá, gente? Por mais que a gente está falando aqui que existe um leque de outras, que é necessário a gente expandir o leque, né, o nosso norte sobre métricas, as métricas de conteúdo têm um papel importante. Elas servem para quem está no dia a dia de conteúdo, né, para os creators, para o time de criação, para o time de mídia. Essas métricas acabam fazendo sentido. Mas a ideia é que a gente encaixe as métricas, os indicadores, de acordo com cada um dos seus stakeholders, né? Então, leve métrica de conteúdo para quem é de conteúdo, de negócios para quem é de negócio. Isso tende a dar passos em direção à queda dessa frustração. Segundo grande ponto, né, talvez esse é um dos mais emblemáticos. Influência não se mede somente com cliques, né? Esse é o problema dos modelos com base em clique. O mais famoso dele é o last click. E o mercado ainda mede bastante com esse indicador, né? 78%, de acordo com a pesquisa de marketing de 2024, dos profissionais de marketing ainda medem com esse indicador. E você me perguntar, mas qual que é o problema desse modelo, né? O que ele gera de insatisfação? Poderia aqui passar o resto da noite falando sobre a quantidade de problemas, mas eu vou até 3, que são os grandes problemas, são os principais problemas que afetam, né, o marketing de influência. O primeiro é que a influência tende a operar muito em topo e meio de funil. Muitas das vezes com formatos que nem sequer levam clique, né? Então, um Reels ou um TikTok, né, quando se opera no modelo de entrega orgânica, não é nem permitido você colocar um link. Então, se você está medindo uma campanha inteira, um ecossistema de campanha inteira, com base nesse modelo que só considera clique, você vai estar ignorando o resultado da sua ação com o influenciador. Influência tem uma natureza de escopo multifacetado, né? O que isso significa? Lá na Suba, quando a gente fecha com o influenciador tende a entregar muito mais do que um asset no digital, né? Um Stories, um Reels.
A gente fecha escopo com o influenciador, por muitas das vezes, para esse influenciador emprestar a imagem dele no PDV, para estampar o rosto num produto, para ir num evento de uma empresa. Nesse caso aqui, um exemplo real, né, para um patrocínio de um evento esportivo, né, onde a gente, esse é um exemplo real que a gente contratou para uma marca, uma dessas que está na prancha dele, um squad de surfistas que foram para a WSL, no campeonato de surf, levando a marca. Se eu estou medindo tudo através do modelo que só considera clique, eu vou perder a força que tem a associação de uma marca com um surfista, né, com uma pessoa como o Ítalo. Não é clicável, não gera clique. O Stories que talvez ele publica com essa imagem gera clique, mas se a gente só considerar o Stories, a gente vai estar perdendo isso tudo, né? Imagina essa pessoa que está passando aqui atrás, viu o Ítalo nessa posição, junta ele a logo da Red Bull, o quanto que isso já cria de uma predisposição mental, o quanto que isso já cria uma associação interessante entre marca e influenciador, uma vez que o influenciador, como o Ítalo, acaba endossando uma série de atributos que façam, né, que eu entendo que possam fazer sentido para a Red Bull aqui. No caso não era a Red Bull a nossa marca, mas um exemplo hipotético. Mas você poderia me dizer, mas eu faço feijão com arroz da influência. Eu contrato um influenciador, eu subo um stories, eu traqueio esse link, eu coloco um link nesse stories, eu traqueio, jogo para o meu e-commerce, eu tenho minha ferramenta de analytics, eu consigo entender perfeitamente o que está acontecendo em toda a jornada. Consegue mesmo? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta do mercado e talvez aqui é onde mora o grande gap da influência. Dando um exemplo hipotético, ilustrado por essa imagem. Eu sigo a Manu Gavassi. Eu gosto da Manu Gavassi. Ela é uma pessoa que endossa, né, toda vez que ela trabalha com uma marca ou ela diz alguma coisa, para mim faz mega sentido. Há um fit, há um match entre a minha personalidade, o que eu gosto, o que eu curto na internet e o que a Manu Gavassi faz. Em determinado momento, eu estou scrollando no meu Instagram, vejo uma publi dela anunciando uma marca de celular XPTO. Vi, não cliquei, não comprei, mas pelo único motivo de eu não preciso de um celular, eu não estou na minha janela de compra, eu tenho meu celular, está tudo certo. Passou-se um tempo, andando em São Paulo, coisa comum, fui assaltado, levaram meu celular. Entrei na janela de compra, preciso agora no celular, certo? Fui no Google, digitei celular XPTO. Por quê? Lembrei da Manu Gavassi, eu tenho uma relação com a Manu Gavassi. Lá, em determinado momento, ela criou essa predisposição, me aproximou de uma marca que eu nem conhecia. Entrei no site, comprei via Google. Para os analistas de marketing, para quem está mensurando, para quem no final do dia vai gerar o relatório, o famoso pós-mortem, e dizer se fez sentido ou não trabalhar com a Manu Gavassi, ele vai olhar para a ferramenta e vai dar o principal peso para o Google. Porque o último clique, ele veio do Google. Eu não cliquei na peça dela. E isso gera uma miopia estratégica absurda, que é o que gera grande parte dessa frustração que o mercado diz ter, né, que a liderança do mercado diz ter. Aqui que mora um ponto importante, eu acho que essa é uma mensagem interessante para quem está olhando, para quem está perto dessas discussões. Influência, ela tende a entregar muito numa construção de imagem, né, numa construção de percepção de imagem da marca, de aproximação com a marca. Ela gera endosso, ela gera comunidades, ela gera proximidade com a marca. E isso não é captado por todo o modelo de atribuição. Isso é captado por outras formas, mas por modelo de atribuição com base em clique, isso não acontece. Saiu uma pesquisa recente de uma universidade americana, onde eles conseguiram medir a perda que se tem ao utilizar esses modelos de atribuição. Para quem opera em topo de funil, 115%, meio de funil, 107%, fundo de funil, 62%. O que isso significa na prática, Maílson? Se a minha equipe de marketing está utilizando esses modelos para aferir resultado e influência, eu estou perdendo 115% de resultado, sendo ainda mais prático. Caso da Manu Gavassi. Se na minha plataforma de vendas eu entendi que ela gerou 10 vendas de celulares, eu estou deixando de considerar um potencial de 115%. Ela pode ter vendido o dobro, né? Vendido 11 a mais aí, e eu não vou estar contribuindo, eu não vou estar considerando isso na minha análise de resultado. Tá? Então, mega importante considerar que isso é um gargalo. É isso, influência vai além dos cliques e os modelos de atribuição eles não captam isso. Todo o ecossistema perde, tá? Influenciadores perdem, agências perdem, marcas perdem. Por um único
E claro, o motivo que aí eu vou estar direcionando o meu investimento para um lugar onde não necessariamente é o que está me ajudando a converter mais. É um erro de atribuição, gera uma miopia em termos de estratégica. Por fim, né, dos grandes aprendizados que a gente tirou desse estudo, o mercado ainda opera num racional de one size fits all, né? Existem modelos mega consolidados de mensuração que são melhores, mais acurados e têm um escopo mais aprofundado comparado ao last click, como eu pontuei. Como, por exemplo, o Market Mix Modeling, o MMM, eu não sei se alguém aqui conhece, mas é um modelo muito parrudo, entrega uma profundidade muito constante, muito considerável, se comparado ao outro modelo. Só que, mesmo se esses modelos eles não considerarem as especificidades, né, as variáveis que são da categoria, né, que são das influências, vai gerar inconsistência. A gente rodou durante vários meses aí, no processo de pesquisa, conversando com grandes corporações, conversando com Unilever, com Mondelez, enfim, uma galera que já está rodando esse modelo já há um tempo e que ainda assim gerava tinha uma sensação de não conclusão de resultado, porque quando você olhava para a estruturação de dados, eles não estavam entendendo, né, não consideravam essas variáveis. Quando eu falo variável, aqui é principalmente pacing, distribuição de investimento. Bom, depois de alguns meses, a gente conversando com o mercado, a gente chegou a esses e outros grandes aprendizados. Esses aprendizados deram vida a uma solução da Suba, que chama GIN, né? É uma parceria da Suba com o OKA, o Instituto de Pesquisa e Inteligência do Mercado, mega consolidados, onde a gente construiu essa suíte de mensuração que tem como objetivo principal gerar soluções que visam combater os gaps que foram mapeados. O GIN está ancorado em dois principais produtos. Tá? O primeiro, que é o Track Fluency, ele ajuda a gente, como marca, a entender como e quanto a minha estratégia com influenciadores estão alavancando atributos de marca. Então, a gente dá um passo a seguir, né? A gente dá um passo adiante e traz para a mesa, para a conversa, outras métricas que dizem mais em relação ao negócio, ao business. Como que a gente faz isso? Tracking, né? O acompanhamento da melhora de atributo ao longo da minha jornada com o meu influenciador. Então, a partir do momento que a gente faz a curadoria, a gente seleciona os nomes, a gente starta a campanha, a gente começa a traquear o quanto que esses influenciadores estão alavancando atributos que são importantes para a minha marca. Com o objetivo, óbvio, de sempre dar passo em direção à equity, a criar uma marca mais forte, uma marca mais consistente. Tá? É um case real. A gente foi procurado por uma questão de compliance, eu não posso abrir, mas por uma empresa de finance aqui no Brasil, onde eles tinham o objetivo de entender como que a associação da imagem do Marcos Mion impacta e fortalece essa marca em questão. E a gente conseguiu entender, a partir do Track Fluency, que a partir do momento quando a marca se associou ao Marcos Mion, quando eles começaram a trabalhar ele na comunicação dessa marca, a gente conseguiu, o Marcos Mion, no caso, conseguiu aumentar em 7 pontos percentuais o brand equity da marca. Para quem não está habituado com a métrica, é a marca principal, a marca central, quando a empresa busca fortalecer a percepção da marca. A marca se torna mais desejada, mais querida, mais considerada na hora de ser comparada, né, com outras. Além do brand equity, outra métrica importante que essa empresa em questão acompanhava era o brand lovers, o quanto que essa marca é amada. E a gente conseguiu, pelo público, né, pelo target em questão, e a gente conseguiu entender de forma cirúrgica que, a partir do momento que Marcos Mion entra na história dessa marca, ela ganha 9 pontos percentuais nesse quesito também. Acho que o grande ponto aqui é o quanto que a gente, trazendo essas métricas, a gente consegue ampliar a conversa, a gente consegue trazer mais gente para a mesa, a gente sai do círculo do time de marketing e consegue ajudar no convencimento, no entendimento, né, de quanto que a influência, nesse caso o influenciador, ele é importante para a marca. Mais uma vez, a gente não vai estar falando aqui do quanto que o Marcos Mion ajudou a aumentar as taxas de engajamento, ou a taxa de impressão, ou qualquer outra dessas métricas que são mais simples. E sim o quanto que ele está gerando uma marca de fato mais forte. Segundo produto, solução, é o IMM. Ele traz uma resposta bem clara, né? Qual que é o ROI da minha estratégia de influenciadores? Entendendo que ROI aqui é o conceito clássico da métrica mesmo, né? Retorno sobre investimento financeiro. Como que a gente faz isso? Também trabalhando através do modelo econométrico, né? tal qual o Market Mix Modeling.
ele nos dá uma clareza do quanto que eu estou investindo, quanto que isso está me gerando de receita, considerando diversas outras variáveis, como a concorrência, como o cenário, né, econômico, como temperatura, enfim, uma série de fatores externos, isolando esses fatores externos e dando o peso exatamente da minha estratégia com o influenciador. Tá? A diferença do IMM para um modelo econométrico tradicional, como o Nielsen e N outros que existem aí no mercado, é que ele é construído e desenvolvido e ainda está em fase, né, de aprendizado, porque é um eterno repensar sobre os modelos, mas com base na influência, eliminando todas as variáveis que não fazem sentido e considerando somente as que fazem dentro do contexto da influência, principalmente quando o assunto, mais uma vez, é pacing, né, a distribuição do investimento, que a gente identificou que era um grande gap. Case prático, a gente precisou, em 2024 para 2025, entender a força da Boca Rosa, né, da Bianca Andrade, como embaixadora da marca, de uma marca da categoria de beauty. E a gente conseguiu, a partir do IMM, entender que somente a Bianca Andrade, foi responsável por 6,1% do total de vendas da marca nesse período, um ano completo. O que representa um ROI de 13. A cada R$1 que a gente investiu nela, ela retornou em 13 de produtos. O grande ponto e desafio, que é uma das vantagens do modelo econométrico, que a gente não está medindo somente conversão online. Eu estou conseguindo atribuir, não é bem esse termo, mas eu estou conseguindo relacionar o quanto que a gente investiu nela e quanto que ela levou pessoas para a gôndola, né, para a farmácia. E isso foi um feito muito significante, né, significativo para a corporação, para a empresa, que a gente conseguiu dar um direcional mega estratégico sobre faz sentido ou não faz sentido investir nela. Mais uma vez, é muito mais fácil, né? Você comunica de uma forma muito mais fluida se você chega para um CEO, para um C-Level e fala, olha, então, a Bianca Andrade, que custou X, ela te retornou 13 a cada um investido. Soa melhor. Tende a quebrar a tal da frustração que a gente tem sido questionado ao longo dos últimos anos aí. Por fim, gente, a provocação que eu gostaria de deixar aqui para vocês é, para que a gente consiga dar passos em direção a um mercado mais eficiente, a um mercado mais assertivo em relação às decisões daquilo que a gente está conversando sobre eficiência, a gente precisa ampliar as discussões sobre mensuração. Não dá mais para ser só o quanto que aumentou de clique, quanto que aumentou de engajamento e impressão. Isso já não cola. Isso já não cola para todo mundo. A gente precisa ampliar, a gente precisa dar passos em direção a métricas mais estratégicas. Isso só vai ser possível a partir do momento que a gente entender que influência é muito mais do que um canal. Influência usa canais para influenciar, para gerar comunicação, para alavancar atributos, para gerar negócios, mas não é um canal. E isso impacta ao ponto da gente, no momento em que a gente compara influência com outros canais, mede com métricas de canais. Isso gera, mais uma vez, uma miopia estratégica e faz com que quem trabalha com influência, quem está no mercado, seja avaliado com uma ótica, né, talvez não tanto justa. Influência, mais uma vez, ajuda muito na construção da percepção. Né? E a construção dessa percepção, né, a aproximação que ela faz do consumidor junto com a marca, também já passou da época que fosse algo intangível, algo no etéreo, algo que eu não entendo. Dá para ser medido e pode ser medido. E a gente consegue medir através de diversas metodologias. O intuito no final do dia é fazer com que a gente, voltando, né, à pergunta lá inicial, consiga responder essa pergunta de forma mais eficiente, mais segura e mais precisa. Porque no final do dia, depois desses 5 anos trabalhando com dados no mercado de influência, eu posso afirmar que sim, traz resultados. O ponto é, a gente precisa saber medir. É isso, gente. Obrigado.